Olá pessoal, vamos hoje então nessa live falar sobre dolo eventual e culpa consciente. Esse tema que está agora nesse momento do Brasil com uma repercussão muito grande, né? E surgem muitos especialistas da área opinando, analisando, mas nós precisamos entender profundamente, isso aí é para todos, independente de ser um estudante de direito ou ser um profissional que atua na área do direito, mas é importante que todos nós conheçamos a diferença entre um e outro. Ainda mais numa matéria tão complexa como essa, dolo eventual e culpa consciente. São ali os limites, né? Um passinho a mais, você vai para um ou vai para outro. Isso acaba criando uma confusão muito grande. E é uma matéria inicialmente extremamente teórica, que depois, então, só é possível a sua análise de fato diante do caso concreto e dos elementos que ele disponibiliza através do conjunto probatório do processo. É um tema tão conflitante que os autores tradicionais e até os mais modernos, eles não se aprofundam muito porque sempre depende de um caso concreto. E aí partimos normalmente para os exemplos ligados principalmente a acidentes ocorridos no trânsito, onde se discute muito a ocorrência ou não do dolo eventual, ou da culpa consciente, ou da culpa inconsciente. Mas nós estamos vendo nesse caso da Boate Kiss o retorno desse debate agora de uma forma mais aflorada, de uma forma mais profunda. E nós precisamos entender isso também, principalmente vocês, a maioria que estão assistindo aí como operadores do direito, alguns estudantes, outros advogados, mas também aqueles que de um modo geral têm interesse pelo direito, até porque o direito faz parte da essência do ser humano e nós vivenciamos o direito em todas as coisas. Hoje nós somos um cidadão comum, de um instante para o outro, como seres humanos, por uma questão, por exemplo, de um crime de ímpeto, podemos nos tornar réu em um processo. Não que a gente deseje que isso aconteça, mas é possível que isso ocorra ante as superveniências do dia a dia. Por exemplo, no próprio trânsito, se você dirige um veículo, conduz ele de forma correta, de um instante para o outro você pode errar uma manobra ou inobservar a regra de trânsito, ou mesmo expor-se diante daquilo que a lei determina de forma contrária, e aí incidir em uma das condutas tidas como crime, por exemplo, uma lesão corporal culposa, ou uma lesão ou um homicídio culposo na condução de veículo automotor, ou mesmo até estar numa situação de dolo eventual. E aí, como se resolve isso? Qual é o grande problema por trás de se identificar ou não o dolo eventual ou ainda a culpa consciente? É que no caso do dolo eventual, traz uma gravidade maior no apenamento, no resultado da pena em concreto. Né? O Código Penal e as leis penais trazem a pena em abstrato. A pena em concreto é lançada pelo magistrado ao final ali, no momento ao final do processo, no momento da sentença. Já quando nós estamos diante da culpa consciente ou da culpa inconsciente, nós saímos dessa modalidade, dessa especialidade de dolo e vamos então para um apenamento menor, um apenamento mais brando. Vamos então primeiro a uma definição, a um conceito do que é dolo, lembrando que a nossa discussão hoje, ela gira em torno do artigo 18 do Código Penal, tá bom? Você pode deixar aberto aí o artigo 18 do Código Penal, que trata a respeito do que nós vamos falar aqui hoje. Ele é o ponto, né, central de toda a discussão jurídica sobre dolo direto, dolo eventual e culpa. E aí a culpa nas suas diversas modalidades, nós vamos ver daqui a pouco.
Primeiro, então, vamos a um conceito de dolo. São lições básicas, lembrando que hoje a nossa aula é um pouco mais teórica, porque a gente precisa preparar a base para nós discutirmos o caso concreto. Como eu disse para vocês, que ocorrerá nos próximos dias em uma sala fechada, disponível apenas para aqueles que fizerem parte do nosso grupo de WhatsApp, que nós estamos aí conversando sobre o que está acontecendo no julgamento do caso da Boate Kiss. Então vamos primeiro ao conceito de dolo, um conceito bem tradicional, né? Que dolo é a vontade livre e consciente de praticar a conduta no tipo penal incriminador. Esse é o conceito básico, a vontade livre e consciente. Então nós temos dois elementos do dolo. Dois elementos. Que são, primeiro elemento, a consciência. A consciência. Primeiro elemento é a consciência. Vou aumentar aqui para ficar melhor a visualização. O primeiro elemento é a consciência. Ou seja, ele sabe, ele conhece que se une ao segundo elemento, que é a vontade. Consciência mais vontade. Ou seja, ele sabe e deseja. Ele sabe que está praticando uma conduta que é tida como crime, e mesmo assim ele deseja o resultado daquela conduta. E aí não importa qual seja o crime. Ele tem consciência do fato e ele objetiva que se conclua de acordo com aquilo, com o seu intento, com a sua vontade. É, portanto, a consciência o elemento cognitivo ou elemento intelectual do dolo. Vou repetir. A consciência é o elemento cognitivo ou elemento intelectual do dolo. Já a vontade é o elemento volitivo. Ok? Então esse é o conceito básico, mais tradicional do dolo e a sua constituição, os seus elementos. E aí a gente precisa ter esse conhecimento, saber disso, para que a gente compreenda a diferença entre dolo, no caso aqui como regra geral, e também de culpa como regra geral, como vamos ver daqui a pouco. O tipo doloso, é bom lembrar, o tipo doloso, ele é a regra no Código Penal. Nós vamos ver no artigo 18, que diz o seguinte: disse o crime doloso. 1. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Essa é a regra. Então, em regra, de modo geral, os crimes são dolosos. Porém, quando ele será culposo, né? Ele será culposo, de acordo com o inciso 2, quando o agente deu causa ao resultado por uma das modalidades da culpa, né? As 3 modalidades: imprudência, negligência ou imperícia. Imprudência, negligência ou imperícia. Já o parágrafo único, ele vem dizendo que, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. O que o parágrafo único está dizendo? Que a regra
é que os delitos são dolosos. Só pode ser punido pelo delito doloso, a não ser que a lei diga que também é cabível aquela conduta na modalidade culposa, ok? Então nós vamos ver que sempre no artigo penal vem dizendo, tratando ali da culpa, né? Culposo, né? Homicídio doloso, homicídio culposo, lesões corporais, aí não fala nada porque é dolosa, lesão corporal culposa, aí vem dizendo então que é possível a modalidade da culpa. Sempre que for possível a modalidade, sempre que for possível a culpa, né, ou a forma culposa do delito, nós teremos essas três modalidades, que é a imprudência, a negligência ou a imperícia. Então, a culpa ou o delito na forma culposa é a exceção do artigo 18 do Código Penal. E aí vem, então, na sequência, algumas teorias do dolo. Algumas teorias do dolo. Existem várias teorias. Eu vou citar aqui apenas três delas, que são as três principais e que abrangem o conteúdo do nosso estudo que estamos desenvolvendo. Então, se você quiser, anote aí. A primeira teoria do dolo é a que trata, ou chamada de teoria da representação. De acordo com essa teoria, que é a teoria da representação, exige apenas a previsão do resultado. Ela apenas requer que o resultado seja previsível. Se há uma previsão do resultado, o delito será doloso. Veja bem que ela tem alguns limites. E aí vem a segunda teoria, que ela abrange a teoria da representação e vai um pouco mais além, que é a chamada teoria da vontade. Na teoria da vontade, se exige a previsão do resultado, que é a mesma parte da teoria da representação, mas a vontade de produzir o resultado. Essa teoria da vontade, ela corresponde ao dolo direto, que está previsto ali no inciso 1 do artigo 18 do Código Penal, que diz que é doloso quando a gente quis o resultado. Então, quando ele quis o resultado, nós estamos falando da teoria da vontade. Ele quis o resultado. Teoria da vontade. Deixa eu melhorar a tela aqui para vocês poderem ver aí no Instagram. Teoria da vontade. Ok? Tá dando para compreender? A teoria da representação, ela se limita a dizer que exige apenas a previsão do resultado. Já a teoria da vontade, que é aquela aplicada ali no artigo 18 do Código Penal, diz que exige a previsão do resultado, mas a vontade de produzir o resultado. Veja bem que aqui então, ele sabe que o resultado pode acontecer, mas ele quer que o resultado aconteça. O agente quer que o resultado aconteça. É, então, o dolo direto. Ok? Vou colocar aqui até na frente aqui, ó. Dolo direto. Dolo direto. Que é o dolo mais comum, né, de se visualizar. E aí vem uma terceira teoria, dando sequência à teoria da representação, mas a teoria da vontade, que é a chamada da teoria do assentimento, ou teoria do consentimento, que diz que há dolo não somente quando a gente quer o resultado, há dolo não somente quando a gente quer o resultado, mas também quando ele realiza a conduta assumindo o risco de produzi-lo. O que é isso? É
dolo eventual. Vou colocar aqui. Ou assumiu o risco de produzi-lo. Aqui nós temos então a teoria do assentimento. Ou teoria do consentimento, que é um dos pontos do nosso estudo de hoje, que conclui, na verdade, o dolo eventual. O dolo eventual. O Código Penal, o legislador optou por aplicar no Código Penal, então, essas duas teorias. A teoria da vontade para o dolo direto e a teoria do assentimento ou do consentimento, que é a teoria que trata do dolo eventual. Ok? E aí, a partir daí, nós vamos então para as espécies de dolo, que são várias espécies, né? Nós temos o dolo direto, mas nós vamos tratar de algumas mais específicas. Nós temos o dolo direto, por exemplo, quando ele quis o resultado, ele vai lá e ele pratica, ele objetiva agir para o fim de que aquele resultado se concretize deliberadamente. E temos o dolo eventual como outra espécie do dolo, que é também chamado de dolo indireto. Então, o dolo eventual ou dolo indireto são a mesma coisa. Ou ainda, também chamado, para quem gosta de fazer concurso, eles gostam muito de utilizar o termo dolo alternativo. Então, ele pode ser chamado de dolo indireto, dolo alternativo ou dolo eventual. Quando nós vamos para o meio jurídico ali, num processo de fato, nós tratamos normalmente como dolo eventual. Okay? Então, fiquem atentos a essas nomenclaturas aí que podem se diferenciar de acordo com a linha que você vai seguir. E o que é então o dolo eventual? É a modalidade, meus queridos e minhas queridas, em que o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo. Vou repetir, é quando o agente não quer o resultado. Ele não quer que a pessoa morra, por exemplo. Mas ele, de alguma forma, assume, ou de várias formas, assume o risco de produzir esse resultado, ou produzir, no caso, a morte da vítima. E aí, é importante falar aqui para vocês sobre a teoria positiva do conhecimento, de Reinhard Frank, que serve para identificar o dolo eventual. Por quê? Porque o dolo eventual, ele na verdade, ele está dentro da cabeça do agente. Não é possível entrar na psique desse agente e identificar qual é o seu pensamento. Não é? A gente fala muito sobre ânimos, qual é o ânimos do agente, e nós falamos também sobre a sua psique, sobre os seus pensamentos. Mas quando nós tratamos especificamente de dolo eventual, ou ainda de antecedentes psíquicos, né, que é um termo que eu gosto muito de utilizar, quando nós falamos de dolo eventual, nós temos uma dificuldade maior em identificar na psique do indivíduo ou no ânimos, na vontade dele, qual era a finalidade. Se era realmente de agir com dolo direto, se era de agir com dolo eventual, ou se ele estava agindo com culpa consciente. E aí, o Reinhard Frank, esse alemão, vem e apresenta a teoria positiva do conhecimento para contribuir na identificação da ocorrência do dolo eventual. Para essa teoria, há dolo eventual quando o agente diz a si mesmo, e esse é o termo utilizado nessa teoria, abre aspas, seja como for, vírgula, dê no que der, vírgula, em qualquer caso, não deixo de agir. Fecha aspas. Vou repetir. Seja como for, dê no que der, em qualquer caso, não deixo de agir. Então aqui o agente, o sujeito ativo, ele assume o risco. Só que, nessa situação do dolo eventual,
Nós temos que ter um conjunto de circunstâncias para que a gente consiga chegar a essa expressão ou essa pronúncia dita na teoria positiva do conhecimento. Não basta olhar para o agente ou ouvi-lo em sua defesa, apresentando a sua defesa, para tirarmos a conclusão se se trata de dolo eventual ou não. Nós precisamos de outros elementos. E para iniciar a persecução penal, a perseguição da autoria e materialidade, o Ministério Público na denúncia, ou então o querelante na queixa, no caso de ação penal privada, ele deverá apresentar na petição inicial, ele deverá apresentar de forma detalhada a ocorrência do dolo eventual. Não basta que ele diga apenas que, assim agindo, fulano de tal, com ânimos necande, por exemplo, agiu em dolo ou com dolo eventual. Ele tem que descrever as circunstâncias. E aí eu me reporto ao artigo 41 do Código de Processo Penal, que diz assim, bem a grosso modo, resumidamente, que a denúncia e a queixa conterá os fatos e as suas circunstâncias. Os fatos é aquilo que ocorreu. As circunstâncias, em quais condições, em quais modos ou por quais meios esses fatos ocorreram. Matou alguém, alguém morreu. Ok, isso é um fato. Mas em quais circunstâncias essa pessoa morreu? E aí, trazendo para dentro do dolo eventual, o Ministério Público na denúncia e o querelante na queixa deverão dizer como foram as circunstâncias daquele crime de homicídio, para que se possa identificar se o agente agiu com dolo direto, com dolo eventual ou até com culpa. Então isso é uma obrigação de quem denuncia ou propõe a queixa, de quem propõe a ação penal, pública ou privada. O ônus da prova incumbe a quem alega. Então, se ele alega, e aí vem aquele brocado latino, alegatio et non probatio, quasi non alegatio, ou alegar e não provar é o mesmo que não alegar, ele deve, durante a persecução penal, provar os fatos e as circunstâncias descritas ali na peça inaugural. Então, depois dê uma olhadinha lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, nós sintetizamos isso tudo dizendo que, quando se tratar de dolo eventual, por mais que existam diversas teorias, diversos escritos a respeito disso, um ponto comum entre todos é de que o dolo eventual deve ser analisado olhando para o caso concreto, diante do caso concreto, analisando de forma profunda as suas circunstâncias para a sua aferição. Inclusive, já adianto para vocês que isso na nossa sala privada nós vamos fazer também, nós vamos analisar a denúncia do caso que está sendo julgado ali, do caso da Boate Kiss. Se na denúncia consta ou não as circunstâncias de dolo eventual, como está sendo proposto pelo Ministério Público. E se isso se sustentou ou não, né, de acordo com o conjunto probatório. Vamos agora, então, para o conceito de crime culposo. Vamos para o conceito de crime culposo. Como nós podemos conceituar? Vou pegar aqui um conceito de Júlio Fabrini Mirabete, que diz que o crime culposo é a conduta humana voluntária, ação ou omissão, que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível. Ele não queria, mas sabia que pode acontecer. E, excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Então, vou repetir. Segundo Mirabete, é a conduta humana voluntária, ação ou omissão, que produz resultado antijurídico não querido,
mas previsível e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado. E aí, existem alguns elementos do crime culposo. E eu vou trazer aqui uma síntese que o STJ traz a respeito dos crimes culposos. O STJ, no habeas corpus 186.451 do Rio Grande do Sul, habeas corpus 186.451 do Rio Grande do Sul, deixou bem claro, e aí a doutrina vem seguindo nessa linha também, isso é até bem pacífico, né? Quais são os elementos do crime culposo? O primeiro elemento do crime culposo é a conduta do agente, que é uma conduta humana voluntária, como diz Mirabete, que depende, que é o segundo elemento, do nexo causal, que é a relação causa e efeito. E o terceiro elemento é o resultado naturalístico, que tem que ser sempre involuntário, não era a vontade do agente. Então, se resume, na verdade, no resultado naturalístico involuntário. Qual é o resultado naturalístico? É a consequência. Num acidente de trânsito, por exemplo, que avança um sinal e acaba matando um pedestre, ou matando uma pessoa que vinha trafegando com seu veículo em outro sentido. Qual é o resultado naturalístico? Aí, morte ou lesão corporal, quando for o caso. Mas era a intenção do agente? Então, esse resultado, se for voluntário, aí nós estamos diante do dolo. Agora, se ele é involuntário, um resultado naturalístico involuntário, nós estaremos diante da culpa. O outro elemento é a inobservância ao dever objetivo de cuidado, dever objetivo de cautela. É o objetivo porque ele se refere não à própria pessoa, mas sim à conduta praticada por ela. É nesse ponto que se olha a questão do homem médio, do entendimento do homem médio, mas voltado não propriamente para o agente, mas sim para a conduta dele. O outro elemento é a previsibilidade objetiva, né? Ele sabia que aquilo poderia acontecer. E por fim, a tipicidade, que é a previsão daquela conduta como crime. Dando sequência, então nós vamos para o outro ponto que trata a respeito das modalidades da culpa, que são 3 modalidades: a imprudência, a negligência e a imperícia. A imprudência, ela diz respeito à atuação do agente sem observância das cautelas necessárias. Isso gera, então, uma imprudência, é uma ação positiva. Já a negligência é a omissão em relação à conduta que se devia praticar. Então, nós temos aqui uma conduta omissiva, uma conduta negativa. Já a imperícia é também chamada de culpa profissional, porque ela normalmente está ligada ao exercício de arte, de ofício ou profissão. Não totalmente, em regra ligada a essas 3 situações, mas pode ocorrer da imperícia sair desse meio e entrar para o caminho da imprudência ou da negligência também, segundo alguns autores. E aí nós chegamos então no ponto que trata a respeito da culpa consciente. E o que é então a culpa consciente? Como nós podemos entender a culpa consciente? Nela, o agente prevê o resultado objetivamente previsível. Ou seja, pode acontecer aquilo ali realmente. E ele realiza a conduta acreditando que ela não ocorrerá, mas ela acaba acontecendo. Nós temos então 2 situações: a realização da conduta e o resultado objetivamente previsível, mas que ele não deseja. E no íntimo dele há sinceridade nisso. Há sinceridade. Ele sabe que pode acontecer, mas ele não quer que aquilo aconteça. E aí então, por conta das suas ações ou omissões,
acaba ocorrendo o resultado. Mas ele não queria, sinceramente, aquele resultado. E é interessante que a culpa consciente é o último estágio de culpa. Dentro daquele grau de culpa, é o limite da culpa. O próximo passo, né? O próximo passo será o dolo eventual. Então nós temos a culpa e nós temos a culpa inconsciente, a culpa consciente, e no próximo passo nós temos o dolo eventual e depois nós temos o dolo direto. Numa escada seria mais ou menos essa a sequência de degraus a serem subidos, até que se identifique qual foi a real vontade do agente. Por se tratar do último estágio de culpa, aí nós temos uma intensa divisão com o dolo. É por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender, né, a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. E é isso que eu quero falar agora, bem rapidamente, né? Sobre essa diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Daqui a pouco nós vamos falar como, da prática, identificar essa diferença. Né? Encontra-se aí então o elemento volitivo. Nós temos o elemento volitivo, que é a vontade do agente. Não dá para entrar na psique do agente. A gente não consegue entrar na mente dele para saber qual é o verdadeiro pensamento. Mas aí a grande diferença estará na observação de todas as circunstâncias objetivas do caso. Esse é o segredo. Esse é o segredo para identificar a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, porque eles são muito parecidos até determinado momento. E nós só vamos conseguir identificar analisando todas as questões, todas as circunstâncias objetivas somente no caso concreto. E aí, nós temos nesse caso da Boate-Kiss, diversas circunstâncias. Como os jurados vão analisar e como o tribunal do júri, né, analisa o dolo eventual e a culpa consciente? Vai ser por detalhes. Cada prova colhida que formou o conjunto probatório, desde o momento dos fatos, desde o momento da ocorrência do fato, até o momento do interrogatório dos réus, ali em plenário do júri, que será o último ato antes dos debates, será o último ato antes dos debates, nós teremos a formação do conjunto probatório. E aí caberá à acusação e à defesa demonstrar quais são as circunstâncias, no caso da acusação, que defende a ocorrência do dolo eventual. E a defesa, alguns ali argumentam a inocência, mas muito provavelmente vão argumentar também, que é natural desse tipo de processo, a culpa consciente, o que traz um resultado totalmente diferente para o julgamento. No dolo eventual, nós teremos um apenamento de 6 a 20 anos. Já na culpa, nós teremos um apenamento direcionado para o homicídio culposo, que é uma pena muito mais branda. Então, caberá ao conselho de sentença, formado por 7 jurados, a análise de todos os elementos do processo e também da prova produzida em plenário do júri, para que eles possam formar, após ouvir a sustentação oral da acusação e da defesa, para que eles possam formar a sua livre e íntima convicção. E aí bastará eles responderem aos quesitos se sim ou não, para condenar, para absolver, nós vamos tratar isso daí depois na aula que a gente estiver falando sobre o tribunal do júri, para que o juiz, ao final, possa então aplicar a pena em caso de condenação. Ok? Eu vou abrir aqui rapidamente para algumas perguntas, tecidas essas breves considerações. Nós não vamos nos alongar muito aqui, a aula de hoje é uma aula inaugural, é só uma base para que a gente analise então mais profundamente
alguns casos concretos e mais especificamente numa aula fechada, também o caso da Boate Kiss, o julgamento da Boate Kiss. Eu não sei se alguém deixou algum comentário aqui, uma pergunta. Ok, meus queridos e minhas queridas, não havendo perguntas, nós lá no grupo nós vamos discutir sobre isso também. Eu convido você que ainda não está no nosso grupo de Instagram, no grupo de Instagram, não, desculpa, no grupo de WhatsApp, que entre e participe conosco. Também fica aí o meu Instagram, Dr. Isaías Júnior, Isaías com Z, tá bom? Dr. Isaías Júnior. Você pode nos acompanhar por ali, e nós vamos apresentando também, por ali nós vamos fazendo as chamadas necessárias, ok? Vamos lá, que está todo mundo ansioso para poder ver o julgamento, o pessoal está aqui assistindo a live, mas assistindo o julgamento também ali, ok? Tenham todos um excelente dia, uma excelente semana. Boa tarde a todos.